Deus por estarmos juntos mais uma vez para o estudo bíblico. Nós daqui enviamos um abraço para todos. Hoje não vamos ter o voo, porque o nosso irmão David hoje não tem essa disponibilidade e por isso vamos para o estudo microscópico outra vez, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, e o Lucas, aqui ao meu lado, vai ler esta passagem. Lucas, capítulo 2. Timóteo. Perdão, Lucas. Opa, Lucas, eu até já me baralho todo. Mas o Lucas e o Timóteo eram amigos. Que é uma coisa curiosa. Já agora eu estava a pensar nisso. Que idade tens? 23. 23. Eu não sei que idade tinha Timóteo. Há quem diga que era mais ou menos essa idade, outros um bocadinho mais velho, outros um bocadinho mais novo. Mas também não é relevante. Esta carta era como se fosse escrita para ti. Vais ler isso como se fosse para ti. Porque é para ti também, e para mim. Força aí. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham-vos uma vida quieta e sossegada, e toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, vosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas, que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trajes ou com ouro, tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que façam profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher se ensine nem use da autoridade sobre o marido, mas que seja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, toda, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Graças a Deus, obrigado, Lucas. Olha, uma coisa, para aqueles todos que estão lá em casa ouvirem. Eu há bocado, quando cheguei aqui, antes do culto, eu virei para ti, como tu sabes, e disse-te assim: Lucas, está quase. E o que é que tu me respondeste? Está quase a pregação. Está quase a pregação. Porque ele vai ter que pregar no domingo. E eu quando disse está quase, mas não me estava a referir à pregação, estava a referir ao casamento dele, que ele vai se casar dentro de 15 dias mais ou menos, ou 3 semanas. E ele, está quase, mas a cabeça dele é assim. E eu pensei assim, bem, ele está a pensar, bem, uma coisa de cada vez. Primeiro vem a pregação, depois vem o casamento, a gente logo pensa no casamento. Mas é assim, o que ele não sabia é que estava quase a vir aqui ler a palavra de Deus agora. Sabe o que isso quer dizer? Temos de estar sempre preparados. Que a gente nunca sabe qual é o quase. O quase pode ser aquilo que a gente nem imagina. Certo? Estamos juntos? Sempre. Ora por mim sempre. Oras por mim? Força. Também oro por ti. Ok. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto. Um grande abraço para o irmão Alberto. Para o irmão Alberto e não só, para a família toda lá no Brasil. Um grande abraço. Estamos à espera, à vossa espera, neste verão.
Entretanto, vamos ouvir a palavra de Deus. Força. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2, que é a continuação. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade. Quantos não pensam, imaginam ganhar na loteria? Para quê? Para ter uma vida quieta e sossegada. Ter uma vida já estabelecida, estável. Outros, então, ficam imaginando em fazer cursos, trocar de emprego, fazer negócios, conquistar e tantos afazeres do dia a dia que acabam sufocando. Você não tem mais tempo, você fica na pressão por competição para ganhar mais vantagens na empresa, na faculdade, nos estudos e assim conquistar um lugar de sossego. Bom, esse estilo de vida apresentado pelo mundo não tem nada de errado. Precisamos fazer negócio, precisamos ganhar dinheiro, precisamos fazer cursos, trabalhar. A dificuldade e o perigo está quando fazemos destas coisas a prioridade de vida, colocando o nosso coração nestas coisas e deixando Deus, a família, as coisas importantes para trás, pensando unicamente na nossa própria vantagem e no nosso próprio sucesso e fama. A palavra de Deus mostra que o modo de vida é completamente diferente daquilo apresentado no mundo. E é exatamente uma vida mais tranquila e sossegada. Mesmo porque nós estamos num terreno inimigo. O mundo jaz no maligno e somos peregrinos, forasteiros nesta terra. E precisamos orar por aqueles que estão em eminência, pelas autoridades, para que tenhamos uma vida que agrade a Deus, uma vida de bom testemunho da palavra de Deus, do Deus vivo que conhecemos. O profeta Jeremias, no Antigo Testamento, quando o povo de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia, que é o atual Iraque, longe da terra prometida, Jeremias, o profeta Jeremias, fez uma oração muito parecida com o verso 2, que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Ele pede para o povo orar, para o povo buscar a Deus em terra inimiga, na época do seu desterro, do seu cativeiro, quando estava como estrangeiro. Diz Jeremias 29, no verso 7, procurai a paz da cidade de Babilônia, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, verso 7. Como peregrinos e forasteiros, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Conforme o Evangelho de João, capítulo 17, no verso 15 e 16, ou mesmo quando Pedro, na sua carta, falando aos cristãos, ele diz no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso 11, ele diz que, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. E assim ele segue. Nós somos peregrinos. Não podemos nos apegar às coisas deste mundo, se quisermos ter paz, tranquilidade, sossego na vida. A nossa cidade, conforme Filipenses 3, no verso 20, a nossa cidade é celestial, a nossa pátria é celestial. Portanto, não devemos entrar em embates, combates, discussões políticas, financeiras, e assim nos desgastarmos arduamente, perdendo tempo, entrando em ansiedade e em depressão. O Senhor não quer nada disso. Ele quer que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade. Isso indica que a vida cristã não é caracterizada por grandes conquistas, com grandes negócios, para que você chame a atenção das pessoas do mundo.
Esta vida quieta que o texto apresenta no verso 2 refere-se a uma circunstância externa que nos envolve, uma vida livre de inquietações externas, notícias ruins, ameaças externas que possam tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. E o sossegada, a vida sossegada, ela refere-se ou diz respeito àquilo que vai no nosso coração, uma atitude interior da nossa alma com relação àquilo que acontece à nossa volta, à nossa vida. Charles Swindoll era um comentarista bíblico, um pastor evangélico lá na Califórnia. Ele, sabiamente, ele coloca num dos seus livros um comentário de que a nossa vida, é 10% daquilo que acontece e 90% de como reagimos às coisas, às circunstâncias que nos acontecem. Portanto, tenhamos sabedoria, paz, tranquilidade para lidar com situações adversas. E olha que Paulo escrevendo a Timóteo, enfrentar oposições. Jeremias escrevendo essa carta, essa profecia ao povo para orar, para ter a paz do Senhor, também ia enfrentar oposições. Agora, se você quiser coisas grandes, se você procura, olhamos então novamente para Jeremias 45, no verso 5. Procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procure. O Senhor não vai estar nestas coisas. A paz de Deus não vão estar nestas coisas. O Senhor sabe que qualquer pessoa que quer ser grande, que quer ser o centro das atenções, vai se dar muito mal. Principalmente por causa do egoísmo. E o egoísmo destrói a própria pessoa e afeta e arruína todos aqueles que estão à sua volta. Portanto, tome cuidado e busque a paz, busque a tranquilidade. Aqui nós temos um paradoxo. A força do cristão não está no dinheiro, não está na posição social, não está na vida política. A nossa força está na oração, a nossa força está na tranquilidade, na paz que o Senhor nos dá para vencermos qualquer situação adversa da nossa vida. Tranquilidade e confiança no Senhor. Filipenses capítulo 4, no verso 11, conhecemos o versículo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Este contente que Paulo aprendeu é autarquês no original. Esta palavra quer dizer, na verdade, eu aprendi a estar equilibrado, a ter força suficiente para sobreviver ou viver as adversidades. Portanto, busquemos o equilíbrio para ter tranquilidade e paz, sossego em Cristo e descansar na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos que nos ouvem de longe. Este pequeno pensamento vai um bocado de encontro àquilo que o nosso irmão Alberto nos falava esta noite. E vou pegar nas palavras do irmão Alberto há uns tempos atrás, que já foi há 2 anos ou ano passado, e acho que até foi aqui numa reunião de homens, já não me lembro se foi na reunião de casais, que ele dizia qual é a diferença entre a inteligência humana e a sabedoria de Deus. E era o que ele dizia: a inteligência ajuda-nos a resolver os problemas, a sabedoria ajuda-nos a evitá-los. E acaba por ser um pouco assim, ou seja, e este mesmo versículo, o versículo 2, que nos fala desta vida quieta, sossegada, passa muito por a sabedoria de Deus, ou seja, evitarmos os problemas. E que o Senhor assim nos ajude. Sabem que isso passa muito para ouvirmos uns aos outros. É preciso nós estarmos atentos. Porquê? Porque o Senhor hoje fala-nos assim. Ele fala-nos através da palavra de Deus e Ele fala-nos através dos seus próprios filhos, dos santos. E então é preciso ouvirmos. E nós ganhamos muito com isso.
Às vezes quase que lidamos com os nossos problemas pensando, claro que sim, que a prioridade e o primeiro recurso tem que ser o Senhor, mas como é óbvio, é importante, porque a palavra o diz, que nós devemos de facto levar a carga uns dos outros. Sabem que a Colgate, vou só dar aqui um exemplo, isso a propósito de ouvirmos uns aos outros. A Colgate, o ano passado, reuniu, por causa da questão das vendas e todo o seu staff e administração, e os grandes da Colgate reuniram-se e tiveram uma reunião, e houve alguém que estava a estagiar e que sugeriu que se eles aumentassem 10% nas bisnagas da Colgate, aumentassem o buraco 10%, iriam ter um lucro de 10% nas vendas. E lá está, as chefias máximas aderiram à ideia e aumentaram 10% da abertura do tubo da Colgate. Automaticamente, eles tiveram um lucro de mais 10%. Agora imaginem na Colgate. Porquê? Porque as pessoas fazem sempre a mesma descarga, mas esquecem-se que aquilo, como tem uma abertura maior, sai mais Colgate. E então, isto para dizer o quê? Isto para dizer que a importância de nos ouvirmos uns aos outros. Ou seja, a Colgate lucrou porque ouviu. Nós lucramos se ouvirmos o Senhor. E eu gostava que abríssemos em Provérbios, no capítulo 4, isto a propósito de ouvirmos a sabedoria para podermos viver uma vida quieta, sossegada e prolongada. A palavra de Deus, este capítulo para mim é qualquer coisa. O capítulo 4 do Provérbios, no livro de Provérbios, e vamos ler a partir do versículo 10. E a palavra de Deus diz-nos assim, vejam bem estes conselhos. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Agora vocês vejam, o próprio Deus dizer isto, ouve, filho meu, as minhas palavras. Se fôssemos nós a dar um conselho a alguém, olha, ouve se quiseres, eu não estou nem aí, mas Deus diz assim, ouve-me, filho meu, as minhas palavras, e depois Ele dá-nos o resultado, para que se multipliquem os anos de vida. E depois continua, no caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te à correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Reparem na multidão de conselhos que o Senhor nos está a dar aqui. Só não, como nós ainda há pouco, quando fazíamos a leitura na palavra de Deus, quem tem ouvidos que ouça, só não ouvimos se não quisermos estes conselhos. Depois continua, e depois diz assim, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, e se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, na vereda dos justos, mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que o Senhor assim nos ajude. Era este pequeno pensamento. Ora, irmãos, continuando o nosso estudo, e eu ainda me vou deter um pouco no versículo 1, embora também tenha a ver com o versículo 2, mas ainda tem a ver com o versículo 1. E ultimamente ando assim.
ultimamente, tal como eu dizia há bocado quando estávamos a orar no culto de oração, e estávamos a ler aquele texto da Bíblia que o Nando ainda referiu ainda há bocado, às vezes é melhor começarmos pelo fim e depois então vamos para o princípio, porque se lermos o fim, aquilo pode ser muito esclarecedor em relação àquilo que vamos ler no princípio, porque às vezes estamos a ler no princípio e lemos durante, e só quando chegamos ao fim é que percebemos que aquilo era tão importante que a gente tem que voltar outra vez atrás, então é melhor começar pelo fim. Pronto. E eu aqui neste versículo 1 da 1 Timóteo capítulo 2 comecei pelo fim, quer dizer, na semana passada, porque nesta série que nós temos aqui eu falei das ações de graças, da Eucaristia. Lembram-se? Ainda se lembram? Pois é, mas não falei das pregações, não falei das orações, nem falei das intercessões. E é sobre isso que eu vou falar agora. Já falamos sobre a Eucaristia, a importância da Eucaristia, as ações de graças. Nós às vezes oramos por algo concreto, com intensidade. Há coisas em que a gente ora às vezes que é muito específico e com intensidade. Oramos por uma necessidade específica. Isto são deprecações. Quando nós oramos por uma coisa concreta e com intensidade, isso é uma deprecação. Ou seja, é uma petição, é um pedido insistente, é um rogo, é uma imploração, é uma súplica. E é aquilo que nós podemos dizer uma dissuasão. Porque nós, com deprecações, podemos dissuadir Deus. Ele às vezes muda as agulhas por causa de alguém ter orado. Porque a intenção original dele não era assim. E ele mudou. Temos muitos exemplos na Bíblia, que eu agora não vou falar. Há uma tradução que diz que se usa a prática da súplica. E nós, se calhar, fazemos poucas súplicas. Mas aqui diz para nós usarmos a prática da súplica, que são as deprecações. A Bíblia de Jerusalém diz que se façam pedidos. E isto é particularmente significativo, eu estava para dizer isto mais à frente, mas digo já agora, porque às vezes existe como que um anátema para os crentes que pedem. Parece que um crente que pede está a pecar. E alguns até dizem do púlpito, não se pode pedir, vocês só pedem, agradeçam, calma lá. Antes de agradecer, pede. As ações de graças só aparecem no fim, a Eucaristia está no fim. Antes temos as deprecações. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. A deprecação acontece frequentemente, ou deve acontecer, especialmente quando há casos graves, delicados, como calamidades, por exemplo, ou algo trágico. Não é errado pedir ao Senhor, ao contrário do que alguns dizem, que se façam pedidos. É o que Paulo diz aqui, que se façam pedidos. Sabem porque é que muitas vezes nós não temos e somos uns pobres, espiritualmente falando? Porque não pedimos. É o que Tiago diz. Não tendes porque não pedis. Não está lá escrito isso. Tiago diz isso. Pedir é bíblico. E não somente é bíblico, como é um dever nós pedirmos. Pedir não é nenhum crime. Pedir não é nenhuma oração errada. E pedir muito não está errado. Olhem, eu dou graças a Deus por aquela mulher sirofenícia que pediu tanto ao Senhor insistentemente a pedir e não sendo ali sem o Senhor resolver. Eu dou graças a Deus por aquela viúva que foi ter com o juiz, que não atendia ninguém e ela insistiu, até que ele se levantou da cama, levantou-se e foi-lhe abrir a porta. Eu dou graças a Deus por aqueles que pedem. E o pedir não é só pedir uma vez, nem duas, nem três. É o insistir em pedir. Isto é bíblico. Nós temos de ser equilibrados. Nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Nós precisamos ter tudo isto. E pedir é muito importante. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, eu já lá vou, a Bíblia diz para nós orarmos com toda a oração. Já leram isso na Bíblia? Orarmos com toda a oração.
não é só com parte da oração. Há alguns que colocam uma parte da oração como sendo uma coisa importante. E há partes da oração que parece que não valem nada. E a Bíblia diz, orar com toda a oração. E mais, e com toda a perseverança. Que é outro pormenor interessante. É com toda a oração e com toda a perseverança. Nós devemos pedir e devemos ser perseverantes em pedir. Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo, com toda a oração, com toda a perseverança. É o que está em Efésios capítulo 6 e versículo 18. É importante orarmos para termos comunhão com Deus. Deprecações, já falei um bocadinho, sim, um bocadinho. E agora as orações. É importante orarmos para termos comunhão com Deus. As deprecações têm um motivo, têm uma situação específica que exige uma intensidade muito grande. Mas a oração é algo que deve ser uma coisa natural e contínua connosco, porque tem a ver com a nossa comunhão com Deus. A oração fala da nossa intimidade com Deus, ou falta dela, se não orarmos. Fala do nosso conversar diário com Ele. É o prazer de querer estar com Ele. É o prazer de querer falar com Ele. Porquê que nós só temos prazer em falar com certas pessoas? Bem, por muito prazer que a gente possa ter ao falar com certas pessoas, e temos certamente prazer em falar com um número, direi, reduzido de pessoas, parece-me incrível como é que nesse número não está à cabeça o nosso Deus. Eu ter prazer em falar com Ele. Mas parece que temos mais prazer em falar com certas pessoas do que em falar com Deus. Porque com Ele pouco ou nada falamos. E a oração tem a ver com isto. A súplica tem mais força. Deprecações, não é? A súplica tem mais força, as deprecações, se nós tivermos comunhão com Deus em oração. Porque senão Deus, olha esta, onde é que tens andado? Estás a pedir o quê? Mas onde é que tu tens andado? Tu nunca falas comigo e agora vais falar comigo? Estás aflito, tens aí um problema, estás a suplicar, estás com essa intensidade toda, mas eu não vi essa intensidade no teu dia-a-dia. Eu não vi esse interesse no teu dia-a-dia. Não tens falado comigo. Pensem nisso. Portanto, a súplica tem mais força se nós andarmos em comunhão com Deus. E eu já daqui a um bocado já falarei noutra relação, mas está tudo ligado, que é Abraão. Abraão andava em comunhão com Deus. E porque Abraão andava em comunhão com Deus, não é? Quando ele suplicou por Sodoma e Gomorra, Deus ouviu. Então e se houverem X pessoas lá? Então e se houverem X pessoas lá? Então e se houver... E Deus ia mudando. E a oração dele ia produzindo dissuasão em relação a Deus. Nós não vemos acontecer muitas coisas porque nós não oramos. Agora, o que é importante é percebermos que a súplica tem mais probabilidades de funcionar se Deus vê que quem está a suplicar é alguém que tem prazer em falar com Ele. E, portanto, daí as orações. E depois temos as intercessões. Nós às vezes oramos para interceder por alguém. Isto é importante, como vocês já vão ver. É pleitear pela causa de alguém como se nós fôssemos esse alguém para obter essa benesse para esse alguém. É nós estarmos na luta por esse alguém para ganhar alguma coisa da parte de Deus para esse alguém como se nós fôssemos esse alguém. Eu gosto muito de Epáfras. Sabe o que é que nós lemos acerca de Epáfras? Combatia nas suas orações pelos crentes. Combatia por eles. Uma coisa é combater por mim. Outra coisa diferente é eu combater pelos outros. E as intercessões
é combater pelos outros. É estar no combate pelos outros. É ser um mediador entre Deus e a pessoa que está a sofrer por alguma razão, ou que está em necessidade por alguma razão. É eu ser um mediador entre Deus e essa pessoa. É como se Deus avisasse que iria julgar uma nação e esperasse, o nosso Deus esperasse que alguém surgisse e que se pusesse diante dele para impedir que ele o fizesse. Deus às vezes tem intenções que só a Deus pertence. E nós podemos afetar essas intenções de Deus. E digo com toda a reverência, mas com base bíblica. Moisés. Nós temos uma intercessão tremenda de Moisés em Êxodo 32. Quando lemos assim, ele disse isto: agora, pois, o povo tinha pecado gravemente. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Cá temos ele a interceder pelo povo. Perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Isto é dar a vida pelos outros. Estamos dispostos a dar a vida pelos outros? O intercessor dá a vida pelos outros, como nós já vamos ver. E o que é que Deus fez? Deus não destruiu o povo de Israel por causa daquela intercessão. O próprio Moisés confirma isso, e o salmista depois, mais tarde, confirma isso, quando ele diz, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, isto que eu vou agora dizer, é dito pelo salmista, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Foi a intercessão de Moisés que impediu a destruição do povo. Vocês não imaginam a força da oração? Há aquela frase feita, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder, mas isso é uma frase. Nós temos que ter a convicção profunda de que isto é mesmo assim e é mais do que aquilo que a gente imagina. Sabem o que é que diz Moisés? Eu disse o salmista, eu tinha invertido a ordem e agora troquei a ordem. Moisés disse isto: porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir, porém ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Por esta vez o Senhor ouviu-me. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. E o Senhor não destruiu Arão. Eu não disse as passagens, uma está no Salmo 106, versículo 23, e a outra está em Deuteronômio 9, 19 e 20. Tem sido dito e muito bem que a oração é a mão que move o mundo. A oração é a mão que move aquela mão que move o mundo, que é a mão de Deus. Que poder nós temos através da oração? E reparem no contexto do nosso texto. Nós podemos afetar reis, governantes. Paulo está aqui a dizer para orar pelos governantes, pelos reis, pelos que estão em autoridade, pelos que estão em iminência, como ele diz aqui, no capítulo 2 e versículo 2. No capítulo 2 e versículo 2 ele diz qual é o âmbito, qual é o alcance das nossas orações. Vamos orar por quem? Sabem que nós podemos mais com as nossas conversações com Deus? Gosto de utilizar este termo. Nós podemos mais, através das nossas conversações com Deus, do que os dirigentes do mundo. E nós agora estamos a atravessar uma fase da história no mundo em que há conversações entre dirigentes pela paz. Nós conseguimos mais através das nossas orações, das nossas conversações com Deus, conseguimos mais e melhor para o mundo do que os líderes das nações, nas suas conversações entre eles,
para obterem a paz e outras coisas. Mas às vezes não temos bem a noção. E o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Olha, vocês já pensaram que podem afetar o mundo, a sua eminência, os governantes, sem sair à rua, orando. Quando Abraão, como vocês sabem, e eu quero enfatizar isto, fica a saber que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a interceder pelos justos em Sodoma e Gomorra. Os justos que haviam naquela cidade. E dissuadiu Deus. Ele falou nas conversações, que eram conversações, não eram conversações entre o presidente da América e o presidente da Rússia. Eram conversações entre Abraão e Deus. Que são as conversações que devem existir entre mim e Deus, entre ti e Deus. Existem essas conversações. As conversações entre estes dirigentes têm dia e hora marcada e o tempo é limitado. Ainda hoje 2 deles estiveram a conversar, em conversação um com o outro, durante não sei quanto tempo. Ontem também tiveram 2 a conversar durante 1h30 ou 2 horas. Mas as conversações entre mim e Deus, além de mais poderosas, não têm limite de tempo. É em Gênesis 18 que nós lemos acerca destas conversações que Abraão teve com Deus. E nós vemos o resultado daquelas conversações. E Abraão conseguiu, pela graça de Deus, dissuadir Deus da intenção inicial que ele tinha sobre Sodoma e Gomorra. Em Isaías 59, nós temos ali o relato de injustiças que Israel cometia naquele tempo. E em que ninguém se importava com aquelas injustiças que Israel estava a cometer. E sabe de uma coisa? Em Isaías 59 nós lemos no versículo 15 que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor, o que estava a acontecer. A tal ponto que o próprio Deus fala na necessidade de haver um mediador para haver salvação. Sabe o que é que ele diz? O versículo 15 diz assim: sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu, versículo 16, que ninguém havia. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Não havia um intercessor. Quando ele olha hoje para a nossa realidade, seja local, seja universal, estamos na Terra. Vocês sabem que o vosso ministério não está circunscrito ao lugar onde vocês vivem, nem por onde vocês andam. O nosso ministério está circunscrito a toda a terra. Ele viu que não havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça a susteve. Então Deus teve que arranjar um intercessor, que foi o Senhor Jesus Cristo. Agora não vou falar acerca disto em Isaías, mas refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Será que o Senhor hoje se maravilha que não haja um intercessor nos nossos dias? O Senhor tornou-se no intercessor. Será que nós lemos na carta aos Romanos 8, 33 e 34, lemos assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O Senhor Jesus Cristo é intercessor. Ele intercede por nós, lemos aqui. Nós devemos dar glória a Deus por Ele ter providenciado um intercessor perfeito a nosso favor. E sabem o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos seguir as suas pisadas. Porquê é que eu vejo tanta gente a querer seguir Jesus onde não deve? E não o segue onde deve? Há muitos que dizem seguir Jesus desta maneira que não podem nem devem. E não seguem no que podem e no que devem. Ser intercessores. Já vimos as ações de graças. A Eucaristia, na semana passada. Eu quero chamar a vossa atenção, e vou terminar com isto. A Bíblia diz que esta ação de deprecações, orações e intercessões
E ações de graças, diz, é por todos os homens. Capítulo 2, versículo 1. Por todos os homens. Tomem bem atenção, que isto é muito importante. Hein? Tomem bem atenção. Lembram-se do ministério que eu disse que nós temos? Qual é o alcance? Qual é o âmbito? Qual é a jurisdição que é universal? A oração deve ser ilimitada. O que é que eu quero dizer com isso? A nossa oração costuma ser muito limitada. Pensa lá um bocado, a ver se não é verdade. A nossa oração não costuma ser muito limitada. A nossa oração não costuma ser muito egoísta. Oramos mais por nós do que pelos outros. A nossa oração não é muito limitada a nós, aos nossos interesses, às nossas necessidades pessoais, aos nossos familiares, aos nossos amigos mais chegados, à nossa igreja. Não é assim a nossa oração. E depois é estendido ocasionalmente a um perdido ou outro. Esta é a radiografia das orações dos crentes em geral. Não estou a inventar. Mas aqui nós vemos que devemos orar por todos os homens. Notem bem, não fui eu que escrevi isto. Orar por todos os homens. O que quer dizer que a nossa oração deve ser universal no seu alcance. Na oração não há lugar para exclusivismo. Na oração não há lugar para um grupo especial. Na oração não há lugar para uma elite. Devemos orar pela salvação de todos, porque mais abaixo, neste texto de 1 Timóteo 2, logo a seguir, diz que Cristo morreu por todos os homens. E por isso devemos orar por todos. E agora lembro-me de uma coisa. Eu não vou entrar em pormenores. Mas houve alguém que uma vez estávamos a falar, disse: pá, tenho alguma dificuldade em orar por certas pessoas. E foi dito na altura: olha, é preciso orar por todos. Está aqui, por todos, sem exceção, por todos. Em Atos 17:30, Deus disse a Paulo: anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ora, se eu tenho que anunciar a todos, tenho que orar por todos. Bem, isto é profundo, mas pronto, eu não sei se consegui dizer o que queria dizer, ou pelo menos transmitir o que está aqui no texto, mas é isto que está aqui no texto, e que Deus nos ajude a todos, nos ajude a orarmos por todos. E o Nando vai terminar. Se faz favor.